Salve, salve, rapaziada ligada no DC para Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e hoje estou aqui mais uma vez para decifrar mais uma partida para vocês, mais um programa de análise tática. E hoje o assunto é São Paulo 2, Corinthians 0. Vamos decifrar como o soberano São Paulo conseguiu sua primeira vitória no comando de Hernan Crespo, né, na volta do Crespo. E como o time são paulino venceu esse clássico contra o Corinthians, afundando mais ainda o Corinthians em crise, o Corinthians que passa por um momento de turbulência. Se você quer ouvir um pouquinho mais sobre o clássico, sobre as repercussões, a questão do Memphis, tudo isso, assista o nosso podcast, o Tabelando Ideias, foi ao ar hoje, então fiquem ligados. Aí falamos sobre Cruzeiro líder, sobre o Flamengo e os desdobramentos do caso do Pedro, os clássicos do final de semana, falamos sobre tudo. E hoje o programa, mais uma vez, um quadro especificamente de análise tática, mais uma vez a exemplo de como foi a análise de Santos e Flamengo. Vou usar o campinho aqui, porque, como eu já tinha explicado para vocês, é um pouco complicado conseguir as imagens do Premiere, mas sem mais delongas, vamos falar sobre São Paulo 2, Corinthians 0, rapaziada. Tá na tela aí para vocês o campinho. Mesmo esquema da última análise, vou usar o campinho para explicar quais foram os principais temas táticos do jogo, na minha opinião. E já começamos com a saída de bola do São Paulo, porque eu acho que essa foi uma diferença muito legal, né, do São Paulo, do Crespo pro São Paulo do Zubeldia. Não que o Zubeldia não gostasse de ter a bola, né, mas só que eu achava que era um esquema muito engessado e muito previsível, principalmente na questão da saída de bola, porque você tinha aquela saída no 4 mais 2, né, 4 defensores ali, os dois laterais, mais 2 zagueiros e 2 jogadores, 2 volantes à frente dessa linha, só que dessa vez foi um pouco diferente, né, você vê o São Paulo já numa outra formação, 3 zagueiros aqui, Ferrares mais pela direita, perdão, Arboleda, Alan Franco. Na direita, o Cedric. Na esquerda, o Wendel como alas dessa vez, né? Os dois volantes à frente, Marcos Antônio, que fez uma partidaça. E o Bobadilha, Alisson. Aqui era o Oscar, né? Mas como ele sai bem no início do jogo, já fiz questão de colocar o Alisson aqui. E a dupla de ataque, Luciano e André Silva. O Corinthians no seu 4-1-2-1-2 losango. Kaká, André Ramalho na defesa, Bidu na esquerda, Félix Torres improvisado na direita. Esse aqui vai ser uma coisa que vamos nos aprofundar também. José Martinez, Bidon e Carrilho, os 3 volantes, o Garro como esse camisa 10 na ponta do losango, mais Memphis e Romero no ataque. Então, como que rolava essa saída de bola aqui? O São Paulo, ele sempre buscava uma saída de bola curta, né? E ele com um desenho tático bem claro. Era igual eu falei, esses 3 jogadores aqui, mais 2 jogadores à frente, 2 volantes e 2 jogadores abertos. E como o São Paulo deitou e rolou no Corinthians nessa saída de bola, e eu já acho que isso aqui é uma das coisas que mais me irritou pelo lado do Corinthians, cara. Assim, eu achei que houve uma falha do Dorival de leitura, não ajustou isso nem no segundo tempo, que foi essa situação das superioridades numéricas que o São Paulo gerava na saída de bola. Então, ó, eu vou até marcar aqui para vocês, rapaziada. Escolher a cozinha aqui, pegar aqui o quadradinho. O que rolava aqui? Olha só, já na primeira linha. O Rafael, ele saía aqui no tiro de meta com a Arboleda. A bola tá aqui com a Arboleda. Então, você tem uma linha de 3, você tem Alan Franco, Arboleda e Ferrarese contra 2 jogadores do Corinthians. Olha aqui, ó. Vocês vão reparar. Agora, 3 contra 2. Então, o Corinthians já, nessa primeira linha de marcação, ele já estava em inferioridade. Então, assim, muitas vezes ocorria assim, o Memphis ia fechando a linha de passe para o Ferrarese, enquanto o Romero ia tentando diminuir a Arboleda, o Arboleda tinha esse passe aqui no Alan Franco, com liberdade para sair, forçando que o Carrilho subisse, e aí você tinha aquele efeito dominó, faz o passe aqui, Félix Torres tem que subir, e assim por diante. Então, já na primeira linha, o São Paulo já tinha superioridade numérica para progredir. E se não bastasse isso, como o Corinthians ele mantém a mesma estrutura tanto na hora de atacar como na hora de defender, que é esse 4-4-2 losango, né?
o Garro, ele tinha que se desdobrar nessa função aqui. Porque o Corinthians não queria expor tanto a sua última linha. A gente sabe dos problemas defensivos que tem o Corinthians. Então, eu acho que ele não exigia dos laterais essas subidas aqui para encaixar com os alas, tanto do Félix Torres como do Bidu aqui com o Cedric, né? E o Félix Torres com o Endel. Então você tinha essa situação, não tinha essa situação aqui dos laterais saltando para pressionar, o que poderia igualar os duelos, né? Acabar com essa superioridade numérica que o São Paulo tinha, só que não foi o caso. Os dois laterais eram bem conservadores, né, em relação à sua postura defensiva, ficavam mais para o time ter sobra nessa última linha, só que o que acontecia, o São Paulo ele tinha muita tranquilidade. E aí o outro tema é justamente essa posição aqui, rapaziada. Porque além desse 3 contra 2 aqui, ó, dos três zagueiros contra os dois atacantes, você tem um 2 contra um aqui numa posição fundamental. E foi aqui que o Marcos Antônio, na minha visão, lógico que o Luciano foi o jogador mais decisivo, e jogou muito bem mesmo, né? Principalmente eu acho que o segundo tempo dele ali é erro zero praticamente, né? E o primeiro tempo muito decisivo nas finalizações. Só que para mim o melhor jogador da partida foi esse cara aqui, Marcos Antônio. Impressionante o jeito que ele ditou o ritmo do jogo, a distribuição de passes dele, a lucidez dele na saída de bola para receber de costas, mas sempre orientar o domínio dele, né, para o time para ele já dominar girando, já dominar orientando o corpo dele para frente para ir fazer um passe progressivo, conduzir a bola, sabia os momentos certos de acelerar e desacelerar o jogo. Então, assim, que partidaça do Marcos Antônio e muito possibilitada porque o Arboleda, por exemplo, aqui, ó. Vou dar um exemplo de outra situação. O Arboleda recebia a bola aqui do Rafael na saída. Sei lá, o Memphis fecha aqui no Ferrarese para essa bola não entrar aqui. O Bidon já dá uma subidinha aqui para fechar esse passe no Cedric. E aí o que acontece? O Romero vai indo pressionar o Arboleda, fechando esse passe no Alan Franco para tirar esse passe aqui na primeira linha. Mas o que que você tem, ó? O que que pode acontecer? O Bobadilho desce aqui. E aí o que acontece? O Garro vai nele. Um exemplo. Olha a linha de passe totalmente aberta aqui. Com o Marcos Antônio, o Arboleda pode fazer esse passe aqui tranquilo para o Marcos Antônio dominar, girar e progredir. E a mesma coisa acontecia do contrário, né? Às vezes poderia ser o Garro fechando o Marcos Antônio e o Bobadilha, que também fez um jogo muito bom, podia receber esse passe do Arboleda aqui tranquilo. Então, assim, eu acho que foi muito, muito mal pensada. Eu, particularmente, acho que, assim, se você vai marcar nesse losango na saída de bola, que ao menos você, esse jogador aqui, ele compense voltando para formar um 4-4-2 com um bloco mais baixo. Só que não é isso que acontece no Corinthians. O Corinthians se defende a todo momento nesse 4-1-2-1-2, cara. E assim, então, além do time estar sendo como é que eu posso dizer, facilmente batido na marcação da saída de bola. São Paulo conseguia progredir com muita facilidade. E muitas vezes, né, eu nem citei isso, né? Às vezes esse passe aqui nem saía pelo meio ou pelo zagueiro, mas saía pela lateral. Então, olha a distância, porque os jogadores que marcavam os laterais eram esses meias, os volantes laterais, né, do Corinthians, né? O Carrilho e o Bidon. Então, olha só o posicionamento que ele inicialmente começa e a distância que ele tem que percorrer para chegar até o Wendel. E isso dava tempo e espaço para ele dominar a bola, progredir, pensar na melhor opção de passe. Então, assim, essa marcação do Corinthians eu não gostei nem um pouco, não foi corrigida no segundo tempo. Aí eu acho que foi sem dúvida nenhuma um ponto negativo do Dorival e assim ponto positivo do Crespo foi muito inteligente na escolha da formação ofensiva do time. Agora eu vou falar para vocês, vou contar para vocês um pouco de como o São Paulo atacava quando chegava ao campo de ataque. Eu expliquei como o São Paulo quebrava essa primeira pressão no Corinthians para se posicionar no campo de ataque e como o São Paulo criava suas chances. Cara, assim, o que mais me irritou também, além dessa saída de bola do Corinthians, era o jeito que o time se defendia e era muito previsível a maneira que você poderia machucar o Corinthians. Então, como que o São Paulo fazia? O São Paulo saía dessa faixa de campo aqui, recuada, ganhava campo, e o São Paulo
ele preferencialmente atacava pelo lado direito, porque era um lado mais técnico do time, porque ó, você tinha a subida do Cedric aqui pela direita, o Cedric que eu gostei da utilização dele, né, não foi tanto aquele ala de ataque, a linha de fundo, ele foi um ala que recebia mais aberto, só que era como quase um armador aberto, né, que ele recebia muito aberto numa zona fora de pressão e tinha espaço para achar bons passes, né, ele achava projeções do Luciano aqui pela direita, conseguia, ou às vezes era o Alisson entrando nesse setor, o Bobadilha atacando aqui por dentro. Então, eu gostei muito mais dessa utilização do Cedric em relação ao que vinha sendo feito com o Zubeldia, mas só que o que acontecia? O São Paulo ele retia os jogadores aqui pelo lado direito, então você tinha a chegada do Bobadilha, o Alisson encostava, antes era o Oscar, o Luciano, o próprio André Silva fazia movimento de ruptura aqui também nesse setor. Mas a grande questão disso, São Paulo posicionava os jogadores do lado direito, atraindo os jogadores do Corinthians. E onde estava o espaço, já que o Corinthians veio todo aqui, se compacta desse lado, porque eu vou deixar até uma imagem para vocês aqui de como o Corinthians se defendia em bloco baixo, para você ver que não muda, é a mesma formação, é um 4-3-1-2. Então, assim, você tem praticamente três jogadores a menos nessa fase defensiva. E aí que eu acho que não faz o menor sentido, porque o segundo gol do São Paulo, também vou deixar o print desse lance aí para vocês. O que acontece? O São Paulo tá do lado direito, ele volta a bola aqui, né? Ela chega até o Arboleda e o Arboleda já conecta esse passe aqui no Wendel. E isso aconteceu várias e várias e várias vezes no jogo. E justamente por isso, na minha visão, que o Wendel fez o melhor jogo dele pelo São Paulo, né? Assim, posicionado como um ala mesmo, um ala de muito apoio, de muita força no apoio ali de ataque à linha de fundo pelo lado esquerdo. E aí o que acontecia, ó, olha só, esses três volantes do Corinthians aqui, ó, o Carrilho, o Martinez e o Bidon. Todos eles, ó, eles estão, ó, finge que você cortou o campo aqui no meio, ó, você dividiu ele em dois aqui. Você tem os três volantes todos do mesmo lado do campo. Ou seja, você não tem aquele, por exemplo, se fosse um 4-4-2 aqui, talvez você tivesse esse jogador aqui posicionado aqui. Então o que acontece? Você tem uma virada de jogo aqui, o Félix Torres ele vai sair para dar o combate. Às vezes ele é vencido aqui nesse duelo mano a mano, então sei lá, o Wendel dribla ele, mas você pode ter a cobertura desse jogador aqui, entendeu? Que é um jogador que já estaria mais perto do lado do campo para fazer esse apoio ao Félix Torres. Só que não é isso que acontecia, porque o Corinthians tinha os seus três volantes muito próximos da bola, então eles tinham que se desdobrar, eles tinham que manter essa compactação e balançar conforme o lado da bola, o que era inviável, assim, olha só, se a gente já falou daquela distância que o Bidon e Carreiro tinham que percorrer para marcar os alas na saída de bola, aqui era a mesma coisa, olha a distância que o Carreiro tem que percorrer para chegar até o Wendel, e aí que eu vou deixar mais um print para vocês aí, que é justamente do lance do gol, né, o Arboleda ele tá aqui, ele faz uma virada de jogo pro Wendel, e aí o Wendel ele recebe no mano a mano com o Félix Torres, e aí ele vence uma falha bizarra do Félix Torres, foi improvisado de lateral, teve uma partida muito, muito, muito fraca. Ele perde o duelo mano a mano, o Carrilho tá muito, muito distante, ele e o Martins estão distantes para conseguir fazer essa cobertura. O Wendel tem muito, muito espaço depois que ele passa do Félix Torres para fazer o cruzamento e aí o Luciano faz o gol. Então, assim, no ataque eu acho que esse foi o principal tema do São Paulo na partida, assim, foi interessante ver alguns outros movimentos, assim, principalmente a utilização de dois atacantes, o Luciano voltando a jogar como atacante, e os dois noves com muita mobilidade, né, tanto fazendo desmarques de apoio para receber uma bola no pivô e desafogar o time, como desmarques de ruptura para atacar a profundidade, se projetar nas costas da defesa, o avanço dos laterais, o Bobadilha como um volante de mais chegada, o Alisson como um meia de muita movimentação e sempre tentando dar suporte ao portador da bola. Assim, eu acho que tiveram algumas coisas muito interessantes desse ataque do São Paulo, que parece que, pelo menos assim, de início, evoluiu em relação ao que era com o Zubeldia. Mas foi basicamente assim que o São Paulo criava suas oportunidades contra o Corinthians. Agora, rapaziada, eu quero mostrar para vocês como o Corinthians foi o porquê o Corinthians foi tão pouco perigoso no ataque.
E como que funcionava essa marcação do vamos entender primeiro como funcionava a marcação do São Paulo, né, que inicialmente você tinha encaixes que, assim, o São Paulo não começava numa marcação individual, mas ia saltando a sua pressão. Então, em alguns momentos você tinha essa situação aqui do Marcos Antônio subir um pouquinho, o Alisson marcar o volante. Então, assim, os três meias do São Paulo encaixavam nos três volantes, o que deixava um pouco de espaço aqui no entre linhas, forçando que um dos zagueiros subisse. O Arboleda fez um grande jogo, assim, mas você acabava expondo a sua última linha. Inclusive, é dessa maneira que o Corinthians cria a sua melhor chance no jogo ali, que foi aquele passe, né, que o Memphis recebe entre as linhas, justamente possibilitado por um avanço dos três volantes que encaixam nos três meios de São Paulo, que encaixam nos três volantes do Corinthians, que abre espaço no entre linhas, essa bola entra no Memphis, o Memphis acha o Romero se projetando nas costas da defesa. Então, assim, basicamente foi esse o único lapso assim de criatividade no Corinthians na partida. De resto, eu achei uma partida muito fraca ofensivamente do time. E por quê? Depois desse lance, principalmente, o Crespo ele muda a marcação, ele desce mais o Marcos Antônio para ele monitorar e sim entre linhas, entre a linha de meio campo e a linha de defesa. Então ele posicionava o Marcos Antônio aqui para proteger esse setor, evitando que o Memphis recebesse essa bola aqui com liberdade, que o Garro, que eu acho que foi o, o respiro do time, né? O ponto de lucidez dele, do Corinthians na partida, era o Garro. Nas vezes que ele conseguia receber a bola que ele sempre gerava alguma situação interessante. Mas aí o Marcos Antônio foi posicionado nessa região para fazer essa marcação dele. O Bobadilha ficava um pouco mais perto do Carrilho. E o Alisson fazia uma função muito interessante, e eu até falei isso no Tabelando Ideias, que eu acho que a entrada do Alisson no lugar do Oscar, apesar, tipo, lógico, foi uma lesão, você nunca quer isso. O time provavelmente se preparou a semana toda para ter o Oscar nessa função. Mas eu nem acho que foi um mau negócio, pensando que como o São Paulo atacava muito pelos lados, então, assim, esses jogadores de meio campo, talvez não. Um 10 como o Oscar não fosse tão necessário assim, né? E sem bola, o Alisson fazia um papel duplo, né? Ele era o cara que encaixava tanto no Martins como no Bidon, então ele fazia um desdobramento muito grande defensivo aqui. É um cara com essa intensidade, então grande parte do Alisson. E só que como funcionava o ataque do Corinthians, ó, igual eu falei, se o Kaká ele solta essa bola aqui no Martins, era o Alisson que fechava. Se essa bola vai aqui pelo corredor lateral, o César que vai subir aqui e o Alisson vai vir fechar o Bidon. Então, assim, o Alisson fazia esse papel duplo. Só que era muito óbvio a maneira que o Corinthians ia atacar, cara, porque como os laterais eram Bidu e Félix Torres, e o Bidu, assim, ele tem mais avanço do que o Félix Torres, só que sabemos que não é nenhum primor técnico, cara, um diferencial desse ataque do Corinthians. Muito menos o Félix Torres improvisado do lado. Então o Corinthians não tinha profundidade pelos lados. O Corinthians não tinha ataque aqui, ó, ao corredor direito, ao corredor esquerdo, o que facilitava e muito a marcação do São Paulo. E essa mudança aqui de posicionamento na defensiva dos jogadores aqui, com o Alisson fazendo esse papel duplo, mais o Marcos Antônio recuado protegendo esse entre linhas, é justamente para fechar o meio-campo do Corinthians. Então o Corinthians ele tinha muitos jogadores aqui de ataque. No corredor central, Garro, o Memphis, o Carrilho ataca por aqui, o Bidon também. Então você tinha os seus jogadores criativos todos concentrados na mesma faixa de campo. O que o São Paulo fez? Basicamente empilhou os jogadores nesse setor. Então você tinha os três zagueiros, né, sempre com sobra, né? O Arboleda geralmente era o zagueiro, ficava sobrando, então você dava liberdade para esses outros dois zagueiros subirem para fazer perseguições nesse setor. O Alisson igual eu falei, um cara muito voluntarioso que descia para marcar, então assim, você tinha três jogadores protegendo o setor de meio campo, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. Então o Corinthians era muito previsível, você tinha muitas vezes aquela jogada do Garro, ele pega a bola, ele tromba com um, tromba com dois, tromba com três, perde a bola, pedia falta, mas só que não era falta e ficava nesse jogo assim mais de irritação. Então eu acho que e aí, já entrando numa decisão do Dorival, eu acho que a decisão de tirar o Memphis foi uma loucura, cara, assim, de verdade mesmo. Eu acho que ela poderia se justificar caso você compensasse, por exemplo, colocando um Thales Magno para jogar como esse ponta,
e que na fase defensiva ele fosse esse ponta que desce para marcar também, fazendo aquele 4-4-2 defensivo. Então você poderia corrigir dois problemas numa tacada só, né? Tanto um problema defensivo ali de ajuda, principalmente aos lados do campo, de apoio aos laterais no momento defensivo, como ganhar um jogador de ataque ao corredor, para você tentar justamente abrir esse time do São Paulo, atrair ele para os lados, fazendo com que as linhas se abram mais, e aí você tem espaço no meio para um cara como o Garro, ele tem mais espaço para jogar, achar os passes, né, recebendo essa entrelinha, ser influente mais perto do gol. Só que não é o que acontecia. Ele tira o Memphis, coloca o Guinegão, que é um jogador de um centroavante de área, muito mais de área do que o Memphis. É um cara com muito menos capacidade de descer para ser mais um armador, para virar quase um segundo atacante, ali, um camisa 10, que tem essa capacidade de pifar os jogadores, né? Como foi aquele passe do Memphis pro Romero. Então, assim, eu acho que as decisões do Dorival foram muito ruins na partida, desde a escalação, até a escolha da formação, aos ajustes táticos que não vieram durante o jogo, ao substituições que eu achei que não fizeram sentido, né? Assim, acho que a principal mudança tática que o Corinthians tenta no jogo é quando o time ele adota uma marcação por encaixes individuais no segundo tempo, só que, sabe, não surtiu efeito, porque ali era uma situação de jogo que o São Paulo já não queria correr tanto risco na saída de bola, então, assim, a marcação individual, ela forçava que o São Paulo fizesse ligações diretas, o Corinthians tinha a bola, mas o que o Corinthians fazia com a bola, né? Como eu falei aqui, era presa muito fácil para a defesa do São Paulo, né? Justamente por essa falta de ataque ao corredor. Então, assim, você pode até falar, o Carrilho, ele ocupava muitas vezes esse setor, então, sei lá, você tinha essa bola aqui, o time se deslocando para cá, né? O time se deslocava dessa maneira aqui. O Carrilho muitas vezes se posicionava nesse lugar, nessa posição. Às vezes era o Romero que caía por aqui, mas o Carrilho vem numa fase muito, muito abaixo tecnicamente, né? O Romero tipo, já não é o jogador mais criativo do mundo também. É um jogador muito de ataque ao espaço. Então, assim, o time não tinha criatividade, né? Então, assim, muitas das vezes, até o Carrilho recebia essa bola aqui. Então, o Carrilho recebia essa bola, você vinha aqui, ó, Bobadilha nele, Zero Wendel nele. Então você tinha uma dobra de marcação aqui. O Carrilho não é um jogador driblador, assim, né? Para passar no meio desses dois jogadores, chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento. Então você não tinha nem como isolar ele numa situação de mano a mano aqui para ele tentar criar algo, né? Por exemplo, com a ultrapassagem de um lateral, porque, igual eu falei, o lateral era o Félix Torres. Então, assim, o time basicamente não tinha profundidade pelos lados do campo, o que tornava o Corinthians muito, mas muito, mas muito, mas muito previsível mesmo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de análise do jogo entre São Paulo e Corinthians. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido essa análise. Igual eu falei, estou tentando utilizar o quadro tático nesses jogos que são transmitidos pelo Premiere, né, que são de mais difícil acesso, né, da gravação do jogo completo. Assim, alguns momentos eu vou conseguir colocar prints, como é o caso desse vídeo, para colaborar com a análise, para vocês entenderem mais como funcionou na prática, mas só para explicar que eu fico muito refém de melhores momentos, o que atrapalha muito a análise, né? Porque melhores momentos geralmente você não tem aquela construção da jogada, a origem, que é o que eu gosto de mostrar para vocês. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Se você é torcedor São Paulino, está feliz e gostou do que viu, do seu time, das ideias do Crespo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Vou estar toda rodada aqui trazendo pelo menos um jogo aqui. Vou tentar decifrar pelo menos um jogo, né, taticamente. Se você é torcedor do Corinthians, está puto, mas que gosta de ver essas análises para você entender o que está dando errado no seu time. Deixe o seu like também, compartilhe no grupo. E se você é só amante de futebol, só gosta de entender um pouco mais sobre tática, esse vídeo aqui, esse quadro é especial para você, então fique ligado, pelo menos 2 vezes na semana tá saindo vídeo de análise tática, rapaziada. Se inscrevam no canal, sino da notificação, me sigam aqui no @guilherme.analista no Instagram, porque lá eu estarei postando as novidades da página do Decifra Futebol, igual eu falei, vai sair a página do TikTok, do Instagram, então tem muita coisa boa vindo por aí. Vou mandar, acho que até semana que vem já estamos testando uma escala de vídeos aqui mais
Vamos ver como vai ser o andamento dessa escala, se vai funcionar, se não vai. E lá vou postar a escala também para vocês já botarem na agenda de vocês, já saberem os dias que sai o Tabelando Ideias, o dia que sai o Tabelando Ideias na Europa também, que é o nosso quadro novo, só se fala nisso, decifrando a partida, o cara a cara. Então, assim, tem muita coisa boa aí, rapaziada. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, sininho da notificação e tamo junto, um beijo e até a próxima.